Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje nós estamos na edição especial da primeira temporada de podcast do CBank. E vamos falar de muita coisa boa. Os maiores especialistas da engenharia do Brasil estão aqui. E hoje a gente vai bater um papo com o Magnus Corassini, que é especialista em perícia judicial com mais de 18 anos na área. E vai falar um pouquinho aqui para nós desse conhecimento, de toda essa vasta experiência que ele vem conversando aqui comigo um pouquinho antes da gente gravar. Hein? Seja muito bem-vindo, Magnus. Bacana, obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer falar aqui no Mastercast e participar do CBank aqui também. E me conta aí, cara, o que te motivou aí para vir para esse evento, que é na minha opinião, o maior evento de engenharia do Brasil hoje, né? Eu vi que o evento está lotado, o pessoal muito disposto, o pessoal do Brasil todo. E me conta aí um pouquinho, o que tu tá esperando desse evento aí? Olha, no primeiro momento a gente participa de eventos para fazer um networking, né? E tive a honra, o prazer de ser convidado para ministrar um curso de perícia judicial, né? Por dentro da perícia judicial, transmitir o conhecimento aí de 18 anos de experiência e foi muito, muito, muito prazeroso, foi uma tarde muito agradável hoje. Tu tá falando dos mini cursos que aconteceram no auditório do Senge, né? Foi um dia todo hoje de conhecimento que foi passado e para diversos engenheiros, né? O pessoal que participou, né? Fala um pouquinho desse curso para nós, hein? Então, esse curso ele nasceu, tem origem, na verdade, em 2021, quando houve uma transição profissional minha, né? E a gente acabou montando esse curso aí. E logo em seguida, o próprio Senge, o próprio Sindicato dos Engenheiros, já nos resgatou aí e a gente começou a desenvolver um curso online, né? Hoje a gente tem um curso online com o sindicato, que é a origem de tudo, né? O curso chama Como Potencializar a Sua Carreira como Perito Judicial, né? Tá disponível no próprio site do Senge, né? Ele é um curso online. E foi a origem de tudo, né? A partir daí que surgiu esse convite para participar como ministrante desse mini curso agora no Congresso. E aproveitei o gancho aí do pré-lançamento do meu livro, que saiu do forno agora, né? Que tem o nome desse mini curso que a gente ministrou hoje, né? O livro que o Magnus está falando é esse aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar pro pessoal. Que é o livro que ele fez o lançamento aí no pré-lançamento, né? Digamos assim. Daqui uns dias vai estar à disposição para o pessoal. A gente estava dando uma olhada aqui. Cara, é um livro fantástico, né? Ele é um livro que pega aí os 18 anos de experiência, né? A gente estava falando aqui de todo tipo de perícia, da mais fácil, da mais absurda, assim, né? De todos os modelos, tipos e trazer toda essa experiência, esses 18 anos estão empacotados tudo dentro desse livro, né, Magnus? Exatamente. E não só isso, né? A gente também tem no livro toda a rotina forense, né? Tudo que o Código de Processo Civil rege, quais são os deveres, quais são as obrigações do perito, quais são os prazos que a gente precisa cumprir, né? Quais são os deveres ali, né? Os pormenores de tudo, né? Qual é a malandragem, entre aspas, aqui que o perito tem que ter, eventualmente, para conseguir desempenhar a sua função, né? As armadilhas que as partes tentam incumbir ao perito nesse desenvolvimento da lide aí. É um livro que está bem bacana, ele está bem completo para quem está iniciando na carreira e também para quem já é perito e tem pouca experiência aí nessa área, né? Ele vai ser um livro de cabeceira. Esse é o livro, digamos que é uma leitura obrigatória para quem está ali despertando na engenharia, que está despertando para, eu estou pensando em ir
migrar para a parte de perícia judicial, esse é o livro de cabeceira obrigatório, né? Exatamente, para quem ainda não é nem cadastrado no tribunal. Uhum. Então, a primeira parte do livro ela vai ensinar como é que essa pessoa vai se cadastrar no tribunal, quanto é que fatura um perito judicial, né? O que significa ser, quais são as suas responsabilidades, quais são os seus deveres, né? Para nivelar a informação com todo mundo. A segunda parte do livro a gente já parte de um profissional que já está habilitado e já recebeu a sua primeira nomeação. Bom, recebi minha primeira nomeação, o que eu faço a partir de agora? Uhum. Quais são os ritos que eu preciso seguir? Quais são os passos que eu preciso seguir? Né? Desde a intimação, né, a nomeação como perito, até a fase final, que é a homologação do laudo. E uma coisa que a gente estava falando aqui que é muito importante ao meu ponto de vista é que, assim, cara, tem muita informação na internet, tem muito conteúdo vasto, né, à disposição, muito conteúdo gratuito. Mas esse conteúdo que o Magnus empacotou dentro desse livro e dentro desse curso que está disponível lá no Senge para o pessoal, são conteúdos de 18 anos de experiência, pessoal. Então, são conteúdos de anos, dia após dia, estudo após estudo, né? Experiência após experiência, né? Tu já tem ideia de quantas perícias judiciais você já foi nomeada até agora? Não tenho essa resposta na ponta da língua, mas seguramente mais de 700, 800 perícias realizadas aí, É sem dúvida nenhuma. muita perícia, né? Eu fiz um levantamento do ano que correu agora, de novembro a novembro, antes de vir para o Congresso. Aham. A gente tem mais de 130 perícias só nesse último ano. Tá? Nossa, é 130 muito. laudos emitidos nesse último ano, né? E pro pessoal, pros engenheiros aí que estão assistindo a gente, quanto tempo? Não vou dar o primeiro passo para dentro da perícia. Faz um panorama geral, assim, curtinho, assim, do processo. Quanto tempo leva a perícia? Como que funciona, assim? Só pra gente ter um. Bom, assim, do momento que vai depender muito da complexidade Aham. da discussão ali, dos temas envolvidos, né? Mas via de regra a gente pode ter uma média ali de 2 meses, 3 meses para conseguir ser nomeado e encerrar o processo, né? Uhum. A gente ainda, infelizmente, tem uma justiça que não, já melhorou muito, né? Porque o processo digitalizou, deixou de ser papel, passou a ser digital, né? Uhum. Mas ainda a gente tem uma certa morosidade por conta das deficiências que a gente já sabe que a justiça tem, né? Falta de gente, muito processo, né? Então, eu te diria assim que de 3 a 4 meses para o ciclo completo de um laudo. Tá? Entre ser nomeado para aquela perícia, depois que você já tá lá cadastrado certinho dentro do Tribunal de Justiça, né? Aí começa o processo de ser nomeado né, até a perícia, fazer a inspeção, né? Fazer os laudos, relatórios e enviar para o tribunal. Isso. Lembrando assim que existem perícias diretas e Uhum. perícias indiretas, Aham. né? A indireta é aquela que a gente não tem objeto a ser vistoriado, então não tem a necessidade desse exame pericial no local, Ah, né? entendi. Diferente de um apartamento, por exemplo, onde eu tenho que ir até o imóvel para verificar aquelas condições que estão sendo reclamadas no processo, Uhum. né? A perícia indireta é diferente, né? Se eu falar de uma perícia contábil, por exemplo, são cálculos. Uhum. Eu não tenho objeto a ser vistoriado. Então eu atalho muito tempo, tá? Hoje assim, a instrução que a gente recebe dos tribunais para fazer um agendamento de vistoria, por exemplo, é fazer agendamento com no mínimo 30 dias de antecedência, tá? Porque tem os prazos processuais que a gente precisa cumprir, né? Tem 5 dias para abrir o prazo, depois tem mais 15 dias para as partes serem intimadas, e aí a gente está falando de dias úteis, né? Então Uhum. o tempo anda e a gente não pode correr o risco de chegar no dia da vistoria e as partes não ter sido intimadas e não conhecer essa data que a gente agendou lá no processo. Tem Então, todo o trâmite por trás que precisa ser cumprido, de tempo, prazo, né? de fases, de Uhum. apresentação de honorários, né? De negociação de honorários, né? Os honorários periciais, diferente do que muita gente pensa, são definidos pelo próprio perito, né? É o perito que define os seus honorários, né? E quem paga esses honorários é a parte que requisitou a perícia, né? Então, a partir do momento que eu apresento uma proposta de honorários dentro do processo, o juiz intima a parte pagadora para a parte tomadora tomar ciência e concordar com aquilo. Eventualmente ela não concorda, aí ela contesta, né? Então eu costumo brincar e dizer que os honorários periciais é uma negociação assistida pelo Uhum. juiz, né? O juiz fica assistindo essa negociação. Em determinado momento, quando as partes se acordam ali num número, num valor, o juiz homologa isso e
essa negociação se encerra. Então, tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas, tudo a gente tem que cumprir algum prazo. E tudo isso a gente consegue ver no livro, por exemplo. Tá? Aqui hoje, então, digamos assim, que o cara que começou, comprou o livro do início ao fim, ele vai ter todo o processo, ele vai sair firme, ele vai sair sabendo, pelo menos, iniciar o processo ali e tendo um panorama geral de tudo que ele precisa fazer a partir dali para realmente começar uma perícia, né? Perfeito. Ele vai ter todas as informações ali e vai ser o manual de consulta, né? O Sim. processo movimentou, vamos consultar a fase em que o processo se encontra e as informações vão estar ali. Então quase que um manual, realmente, né? Ele vai ser um apoio durante toda a jornada do engenheiro, que ele realmente está ali no dia a dia da perícia. Perfeito. Apoio, e além disso, ainda a gente tem alguns modelos de documentos. Então, modelo de petição de honorário, modelo de agendamento de vistoria, Nossa. modelo de laudo, né, estrutura de laudo. Né? Então, tudo isso a gente tem definido no livro, e ao final do livro a gente ainda tem um plus, né? O que é o plus? O plus é o portal de perícias. Né? Eu criei um portal de perícias dentro do site da Neo Engenharia, tá? Onde a pessoa entra no link que está disponível aqui no livro, faz um breve cadastro lá com telefone e e-mail dentro do site para ter acesso a um conteúdo exclusivo. Tá? Então lá a gente vai ter modelos de laudo, modelo de petição, a gente vai ter documentos técnicos, a gente vai ter uma série de informações lá disponível para download de quem quiser, livre. Tá? Que massa. Então a gente tem esse bônus aqui no final do livro. E eu sou um cara que eu gosto muito de contar história. Conta, qual foi a perícia mais difícil, assim, que você começou assim, disse, nossa, essa aqui foi a perícia que mais me deu trabalho, assim. Foi algo diferente, assim, Então, cara, olha só. para estimar, assim, para causar. Eu tenho uma história legal para contar, tá? Mas eu só vou voltar um pouquinho porque a gente está falando de perícia judicial e perito judicial. Mas, paralelo a isso, a gente tem, no mesmo mundo, no mesmo contexto, a gente tem os assistentes técnicos. Certo. Tá? Então, quando o juiz nomeia um perito, as partes têm o direito de nomear os seus peritos ou os seus assistentes técnicos que vão acompanhar o perito. Certo. Tá? E a história que eu tenho para contar é justamente quando eu atuei como assistente técnico pela primeira vez, que foi o meu contato, o meu primeiro contato com o mundo de perícia judicial. Então, eu trabalhava numa obra de grande porte no sul do estado, aqui no sul do Rio Grande do Sul, executando parte daquela obra. Né? Eu estava ali como um engenheiro de produção, trabalhando. Em determinado momento, houve um litígio, houve um rompimento de contrato, a minha empresa saiu, a empresa que eu trabalhava saiu do canteiro de obras, e isso virou um processo. Como virou um processo, né, o dono da empresa me chamou, João, tu vai ser o meu assistente técnico. Poxa, naquele momento eu não sabia o que significava isso, né? Eu tinha contato zero com perícia, tá? E hoje eu julgo, e digo isso nos meus cursos e no livro também, tá? Que esse é o maior erro das empresas. Indicar como assistente técnico para acompanhar uma perícia judicial o seu funcionário. O seu funcionário pode conhecer de obra, ele pode saber de execução, ele pode saber de tudo, mas ele não sabe de perícia, ele não sabe de rotina forense. Né? Então, naquele momento, eu, sem experiência nenhuma, ser nomeado como assistente técnico dentro de um processo, a perna treme. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe fazer. Né? E nesse momento eu me vi desafiado, eu precisei estudar muito, eu precisei conversar com muitas pessoas, e foi o ponto de origem. Tá? Daquele ponto em diante eu não parei mais. Assim como eu tive medo, literalmente medo e receio de atuar como assistente técnico, porque era uma coisa judicial, né, que a gente não conhece, ao mesmo tempo eu consegui ter o discernimento e vislumbrar que a gente estava num campo onde tinha muito espaço para crescer. Né? E isso te instigou a buscar um conhecimento que também te barrou numa barreira de não tinha um conhecimento específico para essa questão de perícia. Então, vou buscar eu preciso resolver esse problema X dessa caneca. E aí, quando você vai buscar esse conhecimento não tem, também é uma barreira, né? É uma barreira, é uma barreira. A gente está falando aqui de 2008, 2009. Então, por mais que a gente já tivesse acesso a todas essas informações que a gente tem hoje, era um pouco mais limitado. Né? Então, quando a gente buscava informações sobre isso, a gente encontrava muito pouco ou quase nada. Né? Os primeiros anos, né, foram na prática pura, sentindo na pele.
né? Vou fazer meu cadastro, vou ser nomeado. A primeira nomeação, então, nossa senhora, a gente não dorme a primeira noite, né? Uhum. E baseado nisso tudo, nessas dificuldades e nessas questões enfrentadas pelas empresas até, de não ter esse apoio, de não ter essa assessoria, é que nasce tudo isso, né? Em algum momento eu identifiquei essa necessidade até por uma dificuldade de pessoas que estavam na minha Uhum. volta, né? Vamos criar alguma coisa, vamos criar um curso, depois vamos criar um livro, depois vamos tentar levar esse conhecimento para as pessoas. E esse é o objetivo. O objetivo hoje à tarde ficou claríssimo: levar o conhecimento aos alunos que estavam lá. Eu tenho uma frase que eu uso no programa, que eu cito ela várias vezes, que o conhecimento só é válido quando a gente consegue transmitir ele adiante. Porque não adianta nada, por exemplo, pegar esses 18 anos de experiência, de dores, de acertos, de erros, e guardar para você, né? Então, esse livro, eu tenho certeza que é lá no início, lá em 2008, quando você teve essa dor, hoje você está resolvendo a dor de muita gente que de repente está lá nos assistindo e está na mesma situação do Magnus lá em 2008, Sem que dúvida nenhuma. tá sendo, e isso acontece, gente, vocês estão em casa aí, tem certeza que alguém vai se identificar, foi nomeado ou tá para ser nomeado assistente técnico de um processo e não faz a mínima ideia do que fazer, entendeu? É. E aí daqui a pouco vai buscar conhecimento em algo que não é tão assertivo, busca ali, pesquisa ali o Instagram, vai atrás do livro que está à disposição aí, que certamente vai suprir essa dor que você teve lá no passado, né? E é uma questão muito sensível no rito processual, né? No processo da produção da prova, que é a perícia, né? Uhum. Ter um assistente técnico profissional que sabe o que está fazendo precocemente no processo, tá? Ela vai evitar muita dor de cabeça, né? Imagine o cenário onde o laudo é desfavorável, né? Uhum. A gente não vira esse jogo. Dificilmente a gente vira esse jogo. Enquanto um laudo favorável, eu te dou quase certeza de ganho de causa, tá? Sim. Então, a hora de atuar, a hora de gastar energia, a hora de investir recursos é na fase pericial, tá? Não tem outra hora. Depois que a perícia veio favorável, legal, o processo só vai andar e a gente vai ganhar. Uhum. Mas se for negativo, se o resultado do laudo for contrário, a gente não vira. Sim. Dificilmente a gente vira. Ou se for um laudo duvidoso, daqui a pouco por falta de experiência, ele não foi assertivo, ele foi algo meio indefinido, digamos assim, que não deu certeza especificamente do que aconteceu, ou não conseguiu ser bem claro, né, a respeito do problema, ou de algo que aconteceu durante o processo, que é muito amplo, não tem como a gente falar especificamente sobre algo, né? Então isso também é algo que muda. E E me conta uma coisa, ainda tem espaço no mercado? tem muito espaço. Tem muito espaço. Hoje a gente estava falando no curso sobre isso, né? Uhum. Eu estimo que só no Rio Grande do Sul a gente tenha 250 mil perícias novas todo ano, tá? Então Nossa. perdão, gente, tem muito espaço ainda, tá? 250 mil novas perícias por ano. Somado a isso, a gente tem uma escassez de bons profissionais. O que a gente encontra no dia a dia, gente, são profissionais desqualificados, né? Que não correspondem ao que precisa ser feito ali, não dão uma resposta efetiva, Sim. entendeu? Então, muito baseado nisso, né? Muito baseado nisso, nessa falta de experiência, nessa falta de profissionais qualificados no mercado, e também nessa questão estratégica da gente entrar na forma de assistência técnica antecipadamente à perícia dentro do processo, tá? É que eu comecei a fazer alguns movimentos de 2021 para cá também, tá? Qual é o movimento? Quem é que vai vender minha consultoria? Quem é que vai vender minha assistência técnica para o cliente, tá? Sou eu que vou bater de porta em porta, né? Obviamente eu tenho um conhecimento de mercado muito grande pela atuação no Brasil todo, né? Mas só isso às vezes não basta, né? Eu não quero ficar batendo na porta do cliente para vender assistência técnica, isso não Uhum. é o meu objetivo. Então, o que que eu fiz? Eu aproximei com grandes escritórios de advocacia, tá? E eles hoje são o meu principal comercial. Meu principal vendedor são os escritórios de advocacia. Olha que dica legal aí para você que tá procurando cliente, ó. Escuta aí. É. Dentro disso, imagine que um escritório de advocacia de pequeno ou médio porte deve ter 200 clientes. Uhum. Se a gente falar de grande, é para passar de 1.000 clientes, né? Então, no momento que eu consigo convencer
esse advogado e esse escritório, que eu sou uma pessoa capacitada, que entrega resultado, que vai fazer ele ganhar o processo para o cliente dele, tá? No momento que ele compra essa ideia, que a gente estabelece essa relação de confiança, como toda consultoria tem que ter, ele me vende para o cliente dele, né? E ele é meu principal comercial hoje. Eu tenho escritórios em Porto Alegre, que eu atendo, tenho escritórios em Curitiba, que eu atendo, São Paulo e Distrito Federal. E é algo que pode ser vendido ao Brasil todo, né? Qualquer engenheiro de qualquer canto do Brasil é possível desempenhar esse papel, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu mesmo, semana passada, estava em São Paulo fazendo assistência técnica. Imagina. É algo que não te limita, por exemplo, a georreferência, né? Não fica limitado à tua cidade, não fica limitado, por exemplo, à prefeitura, que precisa lá entregar os projetos, né? Você consegue abrir um leque, fazer uma escala e fazer uma renda, né, muito maior, né? E se a gente pensar em mercado, né, enquanto o juiz nomeia um perito judicial, pelo menos duas partes vão nomear 2 assistentes técnicos. Então, eu estou dobrando o mercado, Uhum. né, de perícia. Então, olha que interessante esses dados que o Magno nos trouxe. Cada processo vão ter que ter pelo menos um perito e 2 assistentes técnicos. Então, seriam 3 peritos por processo. Por processo. Um nomeado pelo juiz e um por cada parte. Isso, Então, poxa, exatamente. imagina, 250 mil perícias por ano, né? Cada perícia dessa vai precisar de 3 peritos. Então, nós temos um déficit absurdo no É um mercado. mercado vasto, é um mercado em expansão, que tem carência de profissional, que tem espaço para crescer, né? Claro que, como todo projeto novo, a gente não tem o resultado da noite para o dia, muitas vezes, mas Sim, eu imagino ali que no horizonte de 6 meses a gente já consiga as primeiras nomeações, 1 ano a gente já começa a estruturar um pouquinho, 1 ano e meio, 2 anos a gente já está, né, firme. surfando uma onda boa, Sim, tá? sim. A gente vê muita coisa na internet, o pessoal vendendo que é facilidade, que é chegar lá, fazer e no outro mês começar a receber. A Uhum, gente sabe que não é. Para fazer um bom trabalho, a gente precisa ter uma carreira, né? uhum. Pô, a gente sabe muito bem que só a faculdade, pós-graduação, a gente leva um prazo longo de conhecimento. E também, consequentemente, poxa, são 18 anos de carreira, né? Então a gente o Magnus não começou ontem, né? Então, se vocês que realmente querem começar na perícia, procurem ele ali no Instagram, né? Chamem ele, a gente vai deixar embaixo aí os contatos aí, tudo para se tá precisando também de um bom perito, tá com problema ali, precisa. O Magnus é excelente para isso. E eu quero que tu deixe uma mensagem pro público lá, para os engenheiros, pessoal que tá pensando, tá na dúvida ainda se realmente tem mercado, né? O pessoal que tá balançando, tá em cima do muro, assim, tô pensando em ir pra perícia, não tô pensando. Legal. O que tu deixaria de mensagem para esse Legal. pessoal? Primeira coisa que eu vou dizer, gente, é assim, que muitas vezes na faculdade, pelo menos quando eu fiz, né, e tenho relatos de várias pessoas, a gente não é instruído, a gente não conhece esse mundo, tá? Então a gente sai da faculdade sem saber que isso aqui existe, tá? Isso aqui é um mercado em potencial realmente, Hum? tá? E depois, assim, é, custo baixíssimo de investimento inicial, quase zero, tá, gente? O que a gente precisa fazer? Um cadastro no tribunal, que é de graça, não custa nada, tá? O perito pode ser funcionário de uma empresa? Pode. Então, eu que sou funcionário, posso me cadastrar no tribunal e posso fazer minha perícia no sábado. É renda extra garantida. Renda extra garantida. Posso fazer meus laudos à noite ou no final de semana, né? Que massa. Posso ser funcionário público, desde que eu não fira nenhuma regra lá Uhum. com o governo, enfim. Pode ser aposentado, né? Não tem restrição nenhuma. Então, gente, assim, se vocês estão pensando ainda, façam o cadastro, fiquem aptos a serem nomeados, não custa nada, não existe uma obrigatoriedade. Se for nomeado e não quiser, agradeça, né? Uhum. Sim, Mas não tem prejuízo nenhum, sim. É nenhum. só ganho. É só ganho. Então, turma, ó. Vou mostrar aqui então. Ó. Tá pensando em fazer a perícia? Livrinho aqui, ó. Super livro do Magno. Pesquisem aí, busquem aí. A gente vai deixar os contatos deles aqui embaixo. De tudo que vocês precisam para ter o livro, né? Para comprar, chamar ali. Tem e-book também. Né? Deem esse primeiro passo. Sejam curiosos, se aventurem, né? Saiam da bolha de vocês. E busquem realmente esse conhecimento que eu acho que é importantíssimo, né? A gente precisa cada vez buscar mais conhecimento. E sem dúvida, daqui a um pouco muita gente vai se apaixonar por essa área que eu acho uma das áreas fantásticas, né? Fantástico. Então, te agradeço aí. Tenha um ótimo congresso aí, né? Faça muito network, aproveite. Tem palestras ótimas aí. E nos vemos aí. Fica o convite para também vir ao nosso podcast aqui no Rio Grande do Sul aí, quando estiver por aqui.
A gente marca lá para fazer um assunto mais extenso e falar um pouco mais de perícia aí e poder distribuir para a galera aí mais conhecimento e mais conteúdo aí. Será uma honra. Obrigado Então pelo tá. espaço. Obrigado.